Bom dia, pessoal. Bom, na aula de hoje nós vamos estudar os órgãos reprodutores das plantas, mais precisamente do grupo das angiospermas. Mas lembrando que um desses órgãos, que são as sementes, já aparecem nas gimnospermas. As angiospermas, elas podem se manter vivas apenas com os órgãos vegetativos. Basta que a raiz, o caule e as folhas executem suas funções e a planta vai permanecer viva. Hoje, professora, mas para que servem então as flores, os frutos e as sementes? Bom, eles são os órgãos reprodutores, ou seja, são os órgãos responsáveis pela perpetuação das espécies de plantas deste grupo. Então, nós vamos começar estudando a flor. A flor, ela é um ramo de crescimento determinado, localizado na parte terminal do caule, região em que se encontra o conjunto de características reprodutivas da planta. Resumindo, ela é o órgão de reprodução da planta. Ela se prende aos ramos por meio de uma haste, que é chamada de pedúnculo, como vocês estão vendo na imagem. A porção superior do pedúnculo é chamado de, que é mais dilatada, é chamada de receptáculo floral. E é no receptáculo floral que se prendem, aqui mostrando para vocês, ó, tá o pedúnculo, que é essa hastezinha aqui. Tem aqui nessa partezinha, né, o receptáculo floral, e é nele que vão se prender os diversos elementos que vão formar o restante da flor. E o conjunto de cada grupo de elementos florais, ele chama de verticilo floral. Então, uma flor ela é dita como completa quando ela possui esses verticilos de proteção e os verticilos, que é a parte aqui de cima, certo? Essa parte aqui, quando ela possui esses verticilos de reprodução. Os verticilos de proteção, eles compreendem o cálice e a corola, que são responsáveis pela proteção dos delicados verticilos reprodutores, que fica aqui, ó, nessa parte aqui verdinha que vocês estão vendo, a gente tem as sépalas e a parte colorida a gente tem as pétalas. O cálice é justamente o conjunto das sépalas. Cada raminho verde aqui, né, ele tá na cor verde, vocês estão vendo, é uma sépala, e aí o conjunto delas forma o cálice. Já as pétalas, que é essa parte mais colorida, ela forma a corola. Então, esses são os verticilos de proteção. E os de reprodução são o androceu, como vocês estão vendo aqui, e o gineceu, que compreendem a parte masculina e a parte feminina. Ambos são formados por folhas modificadas. Aqui no androceu, vocês vejam que ele é dividido em duas partes, né? Anterior-filete. E no gineceu a gente tem o estigma, o estilete e o ovário. E no interior do ovário a gente tem o óvulo, certo? Mas na frente a gente vai ver direitinho. Continuando. Então, nós temos os órgãos de suporte, servem de suporte para a planta, que é o pedúnculo e o receptáculo. Como vocês estão vendo aí pelo número 1, a gente está vendo o receptáculo. O pedúnculo é o órgão que faz o suporte da planta e possui na sua parte superior o receptáculo. O receptáculo, por sua vez, é a parte mais dilatada do pedúnculo, na qual vão se prender todos os verticilos florais. O receptáculo, como vocês estão vendo aí, ele
seria essa parte aqui verdinha, ó, certo? E essa primeira partezinha aqui de baixo, que é essa haste de segurança, seria o pendúculo. Temos ainda como eles funcionam como órgãos de proteção, né, que protegem os órgãos reprodutores. Aí a gente tem as sépalas, que está aqui representado pelo número 2. Vocês estão vendo aqui, uma está aqui e a outra está aqui. Geralmente elas têm a cor verde e a principal função é proteger a flor. O conjunto delas forma o cálice. Além disso, dá para a gente ver aí na imagem as pétalas, que seria a parte colorida, certo? Então, aqui nas pétalas, geralmente tem uma coloração diferente das sépalas, justamente para chamar a atenção dos polinizadores. E aí, o conjunto de pétalas vai formar a corola. Tem ainda aqui no interior os estames, que está representado pelo número 4, e tem o pistilo ou carpelo, que vai ser representado pelo número 5, que a gente vai ver bem direitinho o que são. Nos órgãos de proteção, aí nós já vimos as pétalas, né, que tem cores variadas, serve para proteger os órgãos reprodutores, e o seu conjunto forma a corola. Nos órgãos de reprodução, a gente viu que ele é dividido em duas partes. A parte masculina, que é formada pelos estames e é chamada de androceu. Aí a gente vê que os estames, eles são os órgãos de reprodutores masculinos, e eles têm duas partes. O filete, certo? Ui, agora veio foi demais. O filete que tem aqui, vocês estão vendo, e tem a antera. Desculpa. Acho que o filete seria essa hastezinha que segura a antera, certo? Então, esses dois aqui vai formar a parte masculina, o androceu. E o conjunto dos dois chama-se estames. Vamos nós para frente. Ainda nos órgãos de reprodução, a gente tem a parte feminina da flor, que é o gineceu, formado pelos carpelos ou pistilo, como eu falei para vocês. Cada um, ele tem 3 partes: o estigma, que fica aqui na parte superior, o estilete, que faz a ligação entre o estigma e o ovário, e no interior do ovário a gente observa que vai estar os óvulos, e depois de fecundados vão se transformar nas sementes. Aí nessa planta ainda dá para ver todos os órgãos que eu falei para vocês, ó. Tem a parte masculina, né, os estames, a antera e o filete. Tem ainda as pétalas, que é a parte colorida, né? Tem as sépalas, que ficam abaixo das pétalas, geralmente são verdinhas. Tem o receptáculo e tem o pedúnculo. Então, aqui a gente tem a flor completa, com a parte feminina, inclusive com a parte feminina e masculina. Aí, mais uma vez, nessa imagem, só para mostrar para vocês, ó, tem o pedúnculo, que serve de sustentação. Tem o receptáculo, que é o local onde vão estar inseridas as peças florais. Tem aqui as sépalas, formando o cálice. Tem as pétalas, que é a parte colorida, formando a corola. Ambos servem para proteção dos órgãos reprodutores. Temos ainda o androceu, que é a parte masculina da flor com os estames. E temos o gineceu com os carpelos formando a parte feminina. Então, a gente observa aqui pedúnculo, o receptáculo. Aqui no interior, a gente tem a parte feminina. E bem aqui a gente tem, ó, cada um desses, parece uns palitinhos de fósforo, a parte masculina. Aqui são as
flores falsas e aqui são as flores verdadeiras. Adriana, mas para que aconteça o encontro dos gametas masculinos, que são os grãos de pólen, com o gameta feminino, que no caso são a oosferas, né, que fica dentro do óvulo, para que isso aconteça, tem que haver a polinização. Exatamente. Para que um angiosperma possa se reproduzir, é necessário que ocorra a polinização seguida da fecundação, depois tem a formação do fruto e da semente, depois essa semente é dispersa e por último ela é germinada. A polinização, ela é a transferência do grão de pólen de uma flor até o estigma, que seria a parte feminina, de uma outra flor ou na própria flor. Então, pode ter uma autopolinização, ou seja, o grão de pólen da mesma flor fecundar a parte feminina, ou pode ter a polinização cruzada, o grão de pólen ser carregado para outra flor para a sua parte feminina. Isso aí pode acontecer. Então, quem são esses agentes polinizadores? O vento, os pássaros, alguns insetos. Eles podem levar esses grãos a longas distâncias. Acidentalmente, alguns podem até parar sobre outra flor da mesma espécie, que é o que a gente chama de polinização cruzada. Quando a polinização se completa, o pólen deve ter atingido o gineceu, às vezes mais de um, certo? A polinização ela pode ser natural ou artificial. Ela é natural quando o grão de pólen passa da antera para o estigma da mesma flor. Ela pode ser indireta, quando algum polinizador transporta esse grão de pólen para o estigma de outra flor. E a artificial é quando o próprio homem faz essa polinização, certo? Aí seria um esquema simplificado de como ocorre todo esse processo. Então, aí no número 1, vocês estão vendo que os grãos de pólen atingem o estigma da flor. Em seguida, eles germinam, isto é, começam a crescer, formando um tubo, que é o tubo polínico, dentro do estilete, que é a parte feminina da flor. Esse tubo, ele avança até chegar ao ovário. Cada tubo possui 2 núcleos reprodutores e um deles vai se juntar à célula feminina, que é a oosfera. Depois de penetrar no óvulo, aí desse processo de fecundação resulta a formação do zigoto, que é a primeira célula da nova planta a ser formada. Vocês estão vendo aí o ovário, então a oosfera, aí em seguida forma a primeira célula da planta e aí ela começa o seu trajeto. Depois da fecundação, a flor vai murchar. Geralmente ela perde o cálice e a corola, né, que são as sépalas e as pétalas, e os estames, que é a parte masculina. Persiste ainda o ovário, que se desenvolve recebendo substâncias nutritivas vindas das folhas. Essas substâncias de início podem até ser mais ácidas, mas depois elas vão ficando mais adocicadas até formar o que a gente vai estudar daqui a pouco, que são os frutos. Então, os óvulos fecundados depois vão se transformar nas sementes. Espero que vocês tenham entendido bem direitinho essa parte. Eu vou finalizar por aqui e a gente vai dar continuidade no próximo vídeo.